Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais uma lição central. Obrigado por estar aqui conectado com a gente. Com certeza temos muita coisa para aprendermos juntos aqui através da palavra de Deus. E hoje nós temos o privilégio de ter aqui conosco o nosso irmão Gustavo. Seja bem-vindo, Gustavo, à lição central. O nosso irmão Gustavo, ele é professor da Escola Sabatina aqui da Igreja Central de Várzea Grande, marido da Ana. Ela é a secretária da unidade dele. Gustavo, se quiser dar um abraço pessoal, quiser se apresentar melhor, fica à vontade. Obrigado, pastor Flávio, obrigado a cada um que está em casa aí nos assistindo. Um feliz sábado também para você que está em casa, que está aí se cuidando, né, da pandemia, que está realmente evitando a contaminação, fazendo a sua parte. E eu também agradeço a Deus de estar aqui, né, nesse momento, recebi esse convite para poder estar estudando um pouquinho mais aqui da nossa lição, junto com o pastor, junto com cada um que vai estar assistindo aí. E também mando um abraço para quem está em casa assistindo, inclusive a minha família, né, pastor, com certeza está em casa assistindo. E louvo a Deus por esse privilégio de estar aqui nessa manhã de sábado para poder estar estudando a Bíblia com vocês. Maravilha. Eu também quero agradecer uma galerinha muito especial, que é a turma do Caleb. Nós temos 7 equipes de Caleb aqui na Igreja Central. 7 equipes, é claro pastor? Que na Igreja Central, na Vila Operária e também Canelas, né, nosso distrito. Então, um grande abraço. Eu vim até com a camiseta do Caleb em homenagem a vocês. E, é claro, com o lenço dos desbravadores, porque nós temos os Calebs de lenço, né, Gustavo? Fantástico, pastor. Então, tem que se lembrar dessa turminha. Bom, antes de nós continuarmos, vamos fazer uma oração, pedir para Deus iluminar a nossa mente, pedir para o Espírito Santo iluminar a nossa mente, já que o tema hoje, ainda mais, é sobre o Espírito Santo. Vamos orar. Querido Deus, queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos agora de recapitular a lição número 5, que está abordando um assunto muito importante, que é sobre o Espírito Santo, sobre os atos do Espírito Santo, sobre a forma que ele conduz a igreja. Queremos agradecer ao Senhor pelo privilégio que temos da revelação sobre o Espírito Santo. E pedir que o Senhor nos ajude a entender mais e mais sobre este assunto, já que ele é tão importante para nós. Pedimos tudo isso e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, o verso base da lição dessa semana, que tem o título Capacitação do Espírito para Testemunhar, se encontra em Atos capítulo 4, versículo 31, que diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Aqui foi um evento fantástico, né, Gustavo? Onde eles receberam ali o poder do Espírito Santo, e eles não receberam poder apenas para fazer milagres, para libertar, para curar, mas o maior de todos era que eles eram homens iletrados, homens que não todos, né, mas grande parte ali dos apóstolos e dos seguidores de Cristo eram homens iletrados, mas receberam poder para pregar com intrepidez. É isso mesmo, pastor. Eu, estudando essa lição, capacitação do Espírito para testemunhar, eu tive pensando realmente, todos nós fazemos capacitação. Eu, para minha profissão, fiz uma capacitação, o pastor fez uma capacitação, um engenheiro faz uma capacitação para certa função, um médico, um doutor, um advogado, enfim. Todos nós fazemos capacitações. E com a questão do capacitação do testemunhar não é diferente. Nós precisamos estar preparados diariamente, buscando a capacitação para o recebimento do Espírito, para o testemunhar e para poder falar. E aqui você percebe que nós estudamos no guia dessa semana, que o livro de tanto de João, o Evangelho de João principalmente, o livro de Atos, você mostra que eles foram capacitados, que eles receberam poder para fazer coisas sobrenaturais, mas também baseado no testemunho e na palavra de Deus, né? Então, assim, a gente já vai até pincelar um pouquinho disso durante a lição, né? A capacitação deles passou por uma questão pessoal, né? Eles buscaram o Espírito. Você vê lá a igreja vitoriosa, né? Essa igreja primitiva, eles se uniam juntos, eles comiam juntos, pregavam juntos, faziam tudo juntos, e se uniam muito em oração. E ali então havia intrepidez na palavra, eles falavam de uma forma fantástica.
E você percebe a comissão deles para falar em Atos 1, versículo 8, né? Quando Jesus diz para eles assim, está aqui no texto: mas recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém quanto em toda a Judeia e até os confins da terra. E Samaria, e até os confins da terra, né? Então, assim, eles foram realmente enviados. Eu fico pensando, eles não tinham recurso, eles não tinham, né, dinheiro, ou não tinham, de repente, um bacharelado lá na escola dos judeus, né, conheciam a Torá de frente para trás, de trás para frente, todo aquele conhecimento. Eram pescadores, eram publicanos, né, da sua mais variada de personalidade de pessoas, e mesmo assim receberam essa missão de evangelizar o mundo todo, né? Judéia, Samaria, Jerusalém, até os confins da terra. Como pode isso, né? A não ser pelo Espírito Santo. Mas Jesus sabia que eles precisavam nada, que eles precisavam apenas do Espírito Santo. É o suficiente para a pregação do Evangelho. E uma vez, eu vendo um sermão, pastor, só fazer um comentário pequeno, uma vez eu estava lendo, inclusive, um livro, e lá estava escrito: nós temos a ilusão de achar que é necessário muita coisa para a pregação do Evangelho, muita estrutura, muitos equipamentos, tudo isso é maravilhoso, né? Dinheiro, pessoas, mas nós só necessitamos do Espírito Santo. É a única, somente isso é necessário para a evangelização do mundo todo, para que se cumpra Mateus 24,14 e Jesus possa voltar. É interessante, Gustavo, o seguinte, pegando o enganche do seu raciocínio, eles, quando receberam essa ordem de Jesus de pregar em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra, é interessante que Jesus foi expandindo o território geográfico. Começa em Jerusalém, Judéia, é como se fosse uma cidade, né? A cidade de Jerusalém, o estado de Judéia, Samaria é uma cidade vizinha, e depois os confins da terra e alcançaria outros países. Porém, isso é uma missão impossível. Em primeiro lugar, eles não tinham carro. Segundo, não tinha avião, muito menos, né? Não tinha avião, não tinha moto, não tinha nenhum tipo de veículo automotor. Ou seja, o transporte deles era lento. Detalhe, haviam muitas rodovias ali pavimentadas, vamos dizer assim, porque o Império Romano pavimentou muitas estradas, abriu muitas estradas para vários lugares do reino. Mas mesmo assim as viagens eram muito longas. Não tinham redes sociais, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha Zoom, não tinha nenhum tipo de recurso tecnológico, como aí o Gustavo estava falando, né, Gustavo? Mas sabe o que é interessante? Só na época dos apóstolos aqui, eles chegaram a atingir o incrível número de 6 milhões de cristãos. Fantástico. Isso é extraordinário, né, Gustavo? É extraordinário. 6 milhões de cristãos é muita coisa para 12 homens. É claro que lá no cenáculo haviam 120 homens, mulheres ali, contando com todo mundo, e tinha também aqueles outros seguidores que foram sendo agregados, mas o que é mais interessante é o seguinte, só falando uma coisa aqui que a lição não está abordando, mas uma coisa que é interessante. Os discípulos, eles não entenderam direito a informação de Jesus, a ordem de Jesus de pregar. E aí o que aconteceu? Eles ficaram ali em Jerusalém, ficaram ali perto de Jerusalém, dava uma saidinha ali, acolá, mas não saía muito dali. E aí o que aconteceu? Eles foram expulsos da sinagoga, né? E por eles serem expulsos da sinagoga, eles não podiam mais congregar nas sinagogas, porque a sinagoga pertencia aos judeus, e aí houve um atrito ali, porque devido à forma que os dois entendiam ali a vinda do Messias, eles foram expulsos, houve uma certa perseguição, e eles foram espalhados. E por eles terem sido espalhados, aí começa a grande obra da pregação do Evangelho, né? A grande obra da pregação do Evangelho, pastor. E eu gostaria de citar aqui, você pode ler aí também na sua casa, o Evangelho de João, capítulo 14, versos 16 e 17, né, quando Jesus promete a vinda do Espírito. Né, e o texto diz assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que estejais para sempre convosco, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, pois não vê nem o conhece, mas vós conheceis, pois Ele habita convosco e estará em vós. Né? Interessante notar, pastor, e você que está na sua casa também, que esse outro Consolador, está até na minha Bíblia, também já está anotado aqui, eu até sublinhei, esse outro, ele vem da palavra grega, allos, né? Que é um outro exatamente igual. Né? Você pode possuir duas canetas diferentes, né? Uma Bic ou outra de outra marca, tudo é caneta, mas não são exatamente iguais.
Agora, quando no grego, nosso português é muito pobre, né? Mas no grego, quando Jesus fala allos, outro, é outro exatamente igual a ele, né? Em sua essência, em sua messianidade, em sua onipotência, onisciência, onipresença, outro igual, né? Um igual a ele, né? Porque Leroy Freen diz assim: para substituir uma pessoa maravilhosa como Jesus, só outra pessoa maravilhosa como se fosse Jesus. Então, somente Gustavo, o Espírito. você me permite só interromper? Sim. Você continua seu raciocínio aí, não esquece não, tá? Sim, senhor. Uma coisa interessante, como você está falando da palavra grega allos, tem outra palavra grega para outro, que é héteros. E é uma palavra muito usada em nosso Muito português, conhecido. né? Hétero, você se lembra com certeza de heterossexual, homossexual, não é? É claro que eu estou usando aqui um exemplo muito usado na mídia. Por que hétero e homo? Hétero é outro diferente. Então, uma pessoa que tem atração física por alguém que é diferente, de sexo diferente, é uma pessoa heterossexual, certo? Porque ela se atrai por pessoa de diferente sexo, que é completamente diferente do dela, entendeu? Então, o grego ele tem muitas palavras mesmo para várias coisas, e para outro, basicamente são essas duas, tem mais, mas basicamente são essas duas, hétero e allos. Allos é quando se trata de algo exatamente igual, da mesma espécie, do mesmo tamanho, da mesma cor, tudo, da mesma essência. Agora, quando fala héteros, aí é outro diferente. Então, só para acrescentar aqui nesse raciocínio, que é muito interessante, porque muita gente acha que o Espírito Santo é uma força. Ele um poder, poder. É uma sinergia, é uma energia, né? O que é algo realmente, é algo, vamos dizer assim, até é um pensamento muito errado. Por quê? Porque o Espírito Santo, a palavra de Deus, diz que você pode entristecê-lo. Diz que você pode também, não apagueis o Espírito, você pode entristecê-lo. O Espírito Santo, ele dá os dons como lhe apraz, né? Ele é Deus, ele escolhe, esse vai ter esse dom, esse vai ter aquele dom, né? O Espírito Santo, ele vem, segundo João 16:8, ele vem para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, na realidade, ele vem com a sua missão. Jesus subiu, né, está lá no Santuário Celestial, e ele está aqui hoje, né, promovendo que nós conheçamos realmente a pessoa de Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, do qual, uma vez eu vi uma analogia, até em umas lições anteriores, né, inclusive sobre o Espírito Santo, e ali falava que é uma analogia, né, que se Jesus fosse um quadro, o Espírito Santo seria o prego que segura o quadro atrás. Né, pastor? Porque ele não está preocupado em ele aparecer, mas está preocupado em mostrar Jesus para você. Né? Então, assim, o trabalho dele é te levar até a pessoa maravilhosa de Jesus. Então, pastor, e ele sabe que a única necessidade para que nós sejamos transformados e para que nós se tornamos também missionários, como essa igreja cristã primitiva, que chegou a incríveis 6 milhões de membros, lá no ano 31 até o ano 100. Só no né? primeiro século. Foi fantástico o que eles fizeram, sem WhatsApp, sem Facebook, sem redes sociais. Né? E eles chegaram, né? Paulo até fala, né? Preguei para todas as pessoas debaixo do céu, é uma hipérbole, né? Mas realmente eles foram muito longe, né, com as ferramentas que eles tinham, com o conhecimento que tinham, e fizeram algo fantástico. E a igreja primitiva, a igreja, né, do primeiro século, ela é um exemplo fantástico para nós, porque ela era unida, pastor Flávio, em doutrina, ela era unida, as pessoas até podiam pregar de uma maneira diferente. Uma podia usar um estilo de pregação, outra podia usar outra, um estilo de evangelismo, mas a doutrina era pura e unificada, e as pessoas também eram unidas. Né? Isso que é fantástico. E já que você está falando disso, só para a gente fechar aqui essa questão, esse raciocínio sobre o Espírito Santo, em vários momentos existem analogias. O Espírito Santo como água, porque ele pode ser derramado sobre nós, o Espírito Santo como azeite. A que eu mais gosto é como azeite. É claro que todas são extremamente importantes, porque o azeite ele é responsável, quando falamos de luz, de lamparina, quando falamos de lâmpada dos tempos bíblicos, ele que era o responsável de manter acesa a chama, certo? Jesus é a luz do mundo. Então, pegando esse mesmo raciocínio aí de que o Espírito Santo, ele sendo prego numa moldura, ele também é o azeite. Então, Jesus ele é revelado, ele é a luz. Nós vemos a luz, mas nós não vemos o azeite que está sendo consumido ali para manter a luz acesa. Então, tem várias formas de nós vermos na Bíblia a representação do Espírito Santo e ele trabalhando sempre nos bastidores. Isso é impressionante. Por exemplo, Gênesis mesmo, na criação, quando Deus estava ali na criação,
No primeiro verso da Bíblia fala: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. E o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Olha isso. O Espírito pairava. A palavra pairar está no grau intensivo ativo. Porque o hebraico tem os graus, né? Então ele estava no grau intensivo ativo. O Espírito Santo ele estava agindo ativamente na criação. No entanto, ele sempre aparece nos bastidores. Quem aparece muitas vezes é o Pai, mas na Bíblia, de maneira geral, é Jesus Cristo, porque ele é o personagem central da Bíblia, porque ele é o nosso Salvador. E o Espírito Santo também, Gustavo, ele é o agente capacitador da igreja, né? Ele é o agente capacitador da igreja, pastor Flávio. E ele, de uma maneira fantástica, ele atuou no livro de Atos, e são exemplos para nós hoje. Você tem, em Atos 16, você tem ali Paulo pregando para Lídia, que era da cidade de Tiatira, mas estava em Filipos, né? Paulo estava ali num sábado, ele se retirou à meia natureza para orar, e ali então ele prega para ela, e ela aceita o evangelho, né? Você tem, Lucas destacou o fato que 3.000 pessoas foram batizadas em um único dia. Imagina, pastor Flávio, um sermão e 3.000 pessoas são batizadas, né? Aí depois em Atos 4:4, mais 5.000 pessoas foram batizadas num só dia. Gente, a igreja subiu a 5.000, na verdade, melhor dizendo. Então, assim, o crescimento da igreja foi fantástico, mas porque as pessoas eram unidas doutrinariamente, e as pessoas eram instrumentos, ou vamos dizer, melhor dizendo, canais de atuação do Espírito Santo. Você deve pedir o Espírito, mas você deve se colocar à disposição do Espírito, estar na mão dele, né? Estar à disposição do Espírito, deixar ele tomar conta de você e te usar, para que você possa pregar com intrepidez, como Paulo falava, como Pedro falava, né? Paulo falou 3 vezes da sua conversão no livro de Atos, né? Ele por 3 vezes ele testemunha da sua conversão, né? E ele falava com intrepidez, que é comparado a anjos falando, né? A forma que ele falava era algo fantástico. E eu estou falando, irmãos, de uma igreja perseguida, né, pastor? Uma igreja que houve perseguição, que houve realmente pessoas perseguidas, perderam suas posses. Foi uma igreja muito perseguida, até também a segunda igreja também foi bastante, mas era uma igreja que não tinha a liberdade religiosa que nós temos hoje, ou as ferramentas que nós temos hoje. Mesmo assim, ela cresceu, ela foi capacitada pela obra do Espírito. O livro de Atos tem sido corretamente chamado também de Atos do Espírito, né? Atos dos Apóstolos ou Atos do Espírito, porque tudo foi feito por obra do Espírito Santo. E quando você lê o livro de Atos, eu já tive a oportunidade de ler também o livro Atos dos Apóstolos, da irmã Ellen White. E ali você lê aquele livro, você não acredita na intrepidez, na capacidade que aquelas pessoas tinham de pregar o evangelho, né? Você tem ali Paulo sendo apedrejado numa cidade, né? Porque ele pregou contra ali uma deusa Artemis ou Diana, e ele foi apedrejado, dado como morto, dali a pouco ele levantou, foi para a próxima cidade e já foi pregar o evangelho. Então, assim, eram obras sobrenaturais de pessoas comuns como eu e você, pastor, e faziam coisas extraordinárias através da capacitação que vem do Espírito Santo. É algo fantástico. E pegando um gancho aí, já que você falou de Atos dos Apóstolos de Ellen White, eu gostaria de indicar para você aí que está em casa, que está no trabalho, não sei onde você está neste momento, mas o importante é que você está conectado com a gente aqui. Pode ser que nem seja no momento aqui da estreia do vídeo, ao vivo, você esteja assistindo depois, não importa. Eu quero aconselhar você a fazer o seguinte: independente se você é adventista ou não, se você é um amante da Bíblia, da Palavra de Deus, eu aconselho você pegar a série Conflito. A série Conflito são 5 livros escritos por Ellen White. Ellen White, para você que não conhece, Ellen White, ela é a escritora norte-americana mais traduzida do mundo. Independente se você crê, se ela é inspirada por Deus ou não, não importa. Ela usou muito a Bíblia como base para seus escritos. Então, se você não acredita na inspiração divina dela, não tem problema. Leia com a Bíblia na mão e você vai ver coisas maravilhosas. Os 5 livros de Ellen White, da série Conflito, começa pelo livro Patriarcas e Profetas, depois tem o livro Profetas e Reis, depois tem o livro Desejado de Todas as Nações, depois Atos dos Apóstolos e, por fim, o livro Grande Conflito. E Atos dos Apóstolos, quando eu li, Gustavo, eu fiquei maravilhado também. Maravilhado, pastor. Eu comecei a me sentir um super-herói, um apóstolo também, porque você vê que é possível. O que é a diferença, muitas vezes, minha e de um apóstolo ali da Bíblia? Sabe qual é? Muitas vezes a minha diferença do apóstolo da Bíblia, Gustavo, ou então de um irmão com um apóstolo, sabe qual é? É a disposição
de querer ser usado pelo Espírito Se Santo. colocar à disposição do Espírito Santo diariamente. Porque se for ver, a capacitação filosófica, técnica, acadêmica, não importa para o Espírito Santo. Eles Ele não pode tinham. pegar alguém que não fala tudo errado o português, ele pode Verdade. pegar alguém lá da roça, meu pai foi criado na roça, pode pegar alguém lá que não teve estudo e ele vai fazer coisas grandiosas que um intelectual não é capaz de fazer. E se ele pegar um intelectual, vai fazer coisas grandiosas também, e de forma nenhuma um vai ser maior ou melhor do que o outro. Na mão do Espírito Santo, todos podem ser de igual modo usados de forma grandiosa. Então, nós temos que tomar uma decisão aqui. Parar um pouquinho agora na recapitulação da lição e tomar uma decisão muito importante, de ser usado pelo Espírito Santo. Tem um livro do pastor Valmir Rosa, ele inclusive é aqui de Cuiabá, da Central de Cuiabá. O livro se chama Igreja Essencial, é um dos livros que eu mais gosto sobre discipulado. E ali ele faz uma alusão com os discípulos, e ele, no livro, ali no decorrer do livro, ele faz tipo de uma encenação com os apóstolos, ele faz uma entrevista com os apóstolos, baseada nos escritos da Bíblia. Entendi. E sabe o que é legal? Ele entrevista Pedro no livro. E aí, na entrevista com Pedro, ele vai perguntando para Pedro, e as respostas são todas bíblicas. E ele faz uma pergunta, essa pergunta mexeu comigo. Ele faz assim para Pedro: Pedro, qual era o método que vocês usavam para pregar o evangelho que vocês conseguiram fazer tanta coisa? Aí Pedro responde assim, né? Método? Nós somos o método. Entendeu? Então, no caso, não tinha método. O método, na verdade, somos nós na mão de Deus. Então, nós somos o método na mão de Deus para a pregação do evangelho. Isso que é maravilhoso. E pastor Flávio, como o Espírito atuou nos apóstolos para o cumprimento da missão? Se eles fizeram algo fantástico, se eles colocaram na mão do Espírito, como que eles receberam esse Espírito? Essa pergunta que depois eu, recapitulando a lição aqui, eu fiz para mim mesmo, né? A gente está falando tanto do Espírito Santo, da atuação dele, do que ele pode fazer na tua vida, do que ele pode fazer na tua vida, e também alcançando pessoas ao seu redor, na sua vizinhança, no seu trabalho, na sua faculdade, onde você está. Como você... Aí, de repente, você está em casa perguntando, tá bom, pastor Flávio, Gustavo, mas como eu posso receber o Espírito Santo de uma maneira efetiva na minha vida? Olha, irmãos, nós temos aí várias dicas, várias formas de estar clamando e buscando o Espírito. Mas a principal, eu quero ler aqui, pastor, está em Lucas 11, versículo 13, que o texto diz assim: Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Então, irmãos, o Espírito Santo, o Pai está realmente sedento de derramá-lo sobre nós, né? Se nós, que somos pessoas ruins, a gente trata bem nossos filhos, né, as pessoas que nós amamos, Deus está realmente sedento de derramar sobre nós o Espírito, e nós precisamos pedir, nós precisamos ter relacionamento com Ele através do estudo da Palavra de Deus, diário, através da lição da escola sabatina, através da oração diária, e clamar: Senhor, derrama sobre mim o Teu Espírito, porque eu quero também ser um novo Pedro, um novo Paulo, um novo João, né? Você tem heróis da fé, e muitas vezes nós devemos fazer essa oração: Senhor, eu quero ser como eles, me dá a fé desses homens, toma a minha vida, Espírito Santo, e faz da minha vida o que for de Tua vontade, peça o Espírito diariamente, e Deus com certeza vai derramar sobre você, e falar de você um canal de bênçãos na vida de outras pessoas. Os apóstolos foram canais de bênçãos, pastor Flávio. Eles alcançaram pessoas, eles operaram milagres através do poder do Espírito Santo. Eles pregavam, eles não falavam da Bíblia, eles pregavam propriamente a Bíblia. Eles usavam realmente a Bíblia. Aqui nós temos, né, os sermões do livro de Atos. Era a Bíblia, né, a forma que Felipe falou para o etíope, ele estava explicando Isaías 53. Né? Então, assim, eles usavam a Bíblia, a mesma Bíblia que nós temos hoje. Né? Claro que alguma parte do Novo Testamento não estava escrito ainda, mas eles pregavam realmente a palavra de Deus. Né? Então, assim, nós temos a mesma ferramenta hoje, a oração, a unidade doutrinária, né? O amor por o próximo e a Deus em todas as coisas, e nós temos realmente o pedir do Espírito sobre nós, para que nós possamos fazer grandes milagres através do Espírito, alcançar pessoas que muitas vezes nós julgamos inalcançáveis, mas o Espírito Santo quer alcançar todas elas. Você vê, né, Dionísio, do Areópago, né, um líder judeu, né, na verdade ele era um oficial, né, um oficial ateniense, aceitou o Evangelho. Você tem o líder judeu, que também foi alcançado, um homem extremamente inserido numa cultura judaica, e ele foi alcançado pelo Evangelho. Então,
eles não tinham perfis, esse aqui vai receber, esse aqui não vai receber. Eles pregavam para todos, e muitos aceitavam o evangelho, pessoas prósperas, pessoas mais humildes, pessoas funcionários romanos, todos aceitaram porque eles pediram o Espírito. E é interessante o seguinte, tem gente, Gustavo, que acha que o dom de pregação é aquele quando a pessoa tem coragem de pegar o microfone e falar para grandes multidões. Pregar na igreja, pregar num estádio de futebol lotado, sei lá. Tem muita gente que acha que o dom de pregar é ter a capacidade de falar para muita gente. Mas nós vemos aqui nenhum dos apóstolos preocupados com quantas pessoas eles iam falar. Na verdade, como nós vimos aqui a conversão, você já citou algumas aí, nós vemos a conversão de Lídia, nós vemos conversões de pessoas, minoria ali, na cadeia, quando Paulo estava ali, Paulo e Silas na cadeia, eles pregaram para o carcereiro. Então, eles não estavam preocupados se eles iam pregar para a grande multidão, para pessoa pobre, para funcionário, para imperador. Simplesmente eles queriam falar do amor de Jesus para qualquer pessoa. Atos 15, 14 fala que, você falou dos dois, Atos 4:4, depois você falou também de Atos 2:41, e por fim, Atos 5:14 fala que uma grande multidão aceitou Jesus. Eles perderam a conta. Eles não conseguiam mais contar. Verdade. Porque eles pararam de se preocupar em pregar. Na verdade, eles pararam não. Eles não tinham a preocupação de pregar para grandes multidões. Eles pregavam por um. Isso é o Espírito Santo. Então, de forma prática aqui, meu irmão, deixa eu dizer uma coisa para você. Onde você está agora? Na sua casa? Por onde você anda? Trabalho, faculdade, escola? É claro que com a pandemia muita coisa está sendo online, está sendo à distância. Mas você não tem contato com pessoas? Com certeza sim, né? Mesmo na pandemia, você não tem WhatsApp, você não fala com as pessoas? Por que perder a oportunidade de levar o evangelho para essas pessoas? Não fique preocupado em levar para grandes multidões. Fale com as pessoas que estão mais próximas de você. Eu já fiz a pergunta na igreja, e existe uma pesquisa também. Quais são as pessoas, a maioria das pessoas que estão na igreja que aceitaram Jesus hoje? Se você for ver, a maioria são amigos ou parentes. Não vieram através de TV, através de rádio, através de grandes evangelismos. A maioria das pessoas vieram por influência de amigos próximos e de familiares. Então, é a nossa esfera ali de relacionamento, nosso círculo de amizade, que são as pessoas que nós temos que atingir. E assim, acontece uma reação em cadeia. Eu já fiz um cálculo, e já caminhando para o final aqui, Gustavo, já vai se preparando a sua consideração final, mas eu já fiz um cálculo bem interessante, Gustavo. Quanto tempo nós levaríamos para pregar o evangelho se começasse por uma só pessoa? Então, se começasse uma só pessoa, eu evangelizando uma, em um ano, no segundo ano já seriam 2 pessoas para evangelizar mais 2. E aí, no final do segundo ano, seriam 4. Depois, no final do segundo ano, 4 já evangelizariam 8 no terceiro ano. E sucessivamente. Esse número, de 10 anos para cima, se torna exponencial. A multiplicação se torna pesada. E eu fiz o cálculo, depois você pode fazer. Nós levaríamos, em média, 40 anos para pregar o evangelho para 7 bilhões de pessoas hoje. Olha isso. Então, nós temos que nos preocupar em levar pelo menos uma pessoa a Cristo todo ano. Todo ano. E quem vai te capacitar? O Espírito Santo. Então, a pergunta aqui, Gustavo, e eu já vou encerrando a minha parte aqui para você também poder fazer a sua consideração final. A pergunta aqui é, não é se o Espírito Santo está à nossa disposição, porque Jesus disse que Ele iria para o céu e enviaria o Consolador, o Paracletos, em grego, aquele que está ao lado, aquele que está conosco o tempo todo. Então a pergunta não é se o Espírito Santo está à nossa disposição, porque Jesus disse que Ele está. A pergunta é, você está à disposição do Espírito Santo? Você tem coragem de deixar o Espírito Santo te usar de forma poderosa? Se a sua resposta é sim, então você tomou a melhor decisão da sua vida. Amém por isso? Gustavo, pode fazer as considerações finais e já pode nos guiar também em uma oração final, tá bom? Tudo bem, pastor. Eu gostaria de ler aqui um comentário da nossa lição. E o texto diz assim, no finalzinho da sua lição de quinta-feira, você pode ler comigo também aí em casa. Nossa obra é testemunhar a todos os que entrarem em nosso caminho, o Senhor fará o restante. É o que o pastor Flávio acabou de dizer. Pregue na sua família, pregue no seu lar, pregue para os seus vizinhos, pregue no seu trabalho,
pregue, sirva o evangelho, fale do amor de Jesus, entregue um livro, uma literatura da igreja, fale do amor de Jesus com a sua vida, né? Seja bondoso, seja gentil e amoroso, que você vai brilhar, você vai ser o sal da terra, você vai realmente alcançar as pessoas, porque você é uma pessoa diferente. E o Espírito Santo vai fazer o resto, né? O nosso trabalho é só testemunhar. O Espírito Santo, a palavra e o testemunho são inseparáveis, né? Você recebe o Espírito, você prega a palavra e você dá o seu testemunho, né? E esse foi o grande segredo, né? Que não é segredo nenhum, da igreja primitiva vitoriosa do primeiro século, e também deve ser o nosso segredo de hoje, que nós devemos todos os dias buscar, né? Espírito Santo, testemunho, palavra de Deus. Vamos orar, pastor, então, para encerrarmos? Vamos orar. Então vamos orar. Muito obrigado, bom Deus, pelo privilégio, Pai, de estarmos aqui nesta manhã estudando a Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor inspirou os apóstolos e profetas a escrever a Tua palavra, e hoje nós temos o privilégio, Pai, de compreendê-la e de ser transformados diariamente por ela. Obrigado, ó Deus Espírito Santo, porque o Senhor realmente escreveu a palavra de Deus para nós, e hoje o Senhor quer nos usar, Pai, para fazer um grande trabalho, que é um trabalho de evangelização do mundo. Pai, nos ajuda, Senhor, a buscar-te todos os dias, pedir o Espírito Santo todos os dias, estudar a Tua palavra todos os dias, testemunhar com as nossas atitudes, com o nosso jeito de ser, com o nosso próximo todos os dias, Pai. Nós carecemos, Pai, de receber o Espírito, e nós estamos, neste momento, pedindo aqui para nós, que estamos aqui nesse estúdio, aqui, neste momento na igreja, que também estamos pedindo para cada um que está em casa, Pai. Derrama sobre cada filho Teu que está em casa agora, que está assistindo de qualquer lugar, o Teu Espírito também neste momento. Pai, habita em nós, nos faz uma igreja unida doutrinariamente, irmãos que se amam e que realmente buscam, como uma unidade cristã extraordinária, como essa aqui dessa primeira igreja, levar o evangelho para o mundo todo. Habita em nós, perdoa todos os nossos pecados, pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Gustavo, por ter participado com a gente aqui da lição central. Que volte sempre, né? Esteja aqui com a gente sempre. O privilégio foi meu, pastor Flávio, obrigado ao convite, e realmente todas as vezes que vocês chamarem estaremos aqui, porque é um privilégio poder realmente estar estudando a palavra de Deus. Amém. E obrigado por vocês ter estado aí com a gente, recapitular dessa lição, a lição número 5. Já convido você para se preparar para a lição 6, possibilidades ilimitadas. Você não tem a lição ainda? Baixe, você pode baixar de graça o PDF, tá bom? E com certeza ainda você pode encontrar unidades da lição nas nossas lojas dos céus, na Casa Publicadora Brasileira. Você pode entrar no site da CPB e comprar a lição eletrônica. Você pode baixar daí no seu dispositivo a lição completa. Então você não precisa ficar sem a lição. E o valor da lição eletrônica é mais barato, ela é reduzida justamente pela economia do papel, né? A igreja não visa lucro com nossos guias de estudo. Então, faça planos, entre em contato com a nossa Casa Publicadora e tenha a sua lição, tá bom? Deus abençoe muito você e até a próxima lição central. Um grande abraço para vocês.